Talvez você, quando receber esse áudio, eu não esteja nem mais nessa terra. Mas eu passei por essa terra. E eu digo para você que faz a me ouvir. O tempo que passei nessa terra, por onde passei, até hoje, na minha vida, eu digo que eu não tenho império nessa terra. Escute, tenha paciência, porque o que eu vou falar é um testemunho dessa semana. Escute. O tempo que passei por essa terra, eu fui feliz. Porque isso pode ser uma despedida. Na hora que você receber esse áudio, eu já nem posso estar mais aqui. Só os meus antecedentes espalhados por essa terra. E o momento que eu passei nessa terra, eu fui feliz. Sem juntar dinheiro, tesouro sobre essa terra, nem até comprar uma casa própria ou ter uma quantidade de dinheiro no banco. Nunca foi importante para mim. Escute. O tempo que passei por essa terra, o Senhor ouve e contempla minhas palavras, que sai do profundo e vem do seu trono. Eu acredito em nome de Jesus, porque é tudo verdade. Nunca pensei em juntar tesouro nessa terra. Sempre pensei no próximo, em ajudar o próximo, as pessoas que precisam. Com o salário que cheguei a ganhar nessa terra, eu digo que eu podia ser milionário. Mas nunca pensei em ser milionário, nem juntar tesouro nessa terra. Sempre pensando no próximo. Eu sempre digo que eu não falo de religião, porque nem sempre eu fui um evangélico. Eu não sou aqui, sabe, uma pessoa fanática, porque eu não falo da religião. Eu falo do amor de Jesus, a transformação. Escute, tenha paciência, já vou chegar lá, aonde interessa, o principal. E digo para todos vocês que estão a me ouvir, ricos e pobres, em toda a terra, todos vocês que receberam esse áudio. E se eu não estiver mais aqui, acredite, Jesus existe. Existe o inferno. E eu digo para você, forças maiores, que eu não vou mencionar para não ser cortado meu áudio, porque já são cancelados, já são tirados lá nesse canal no YouTube. E eu digo para vocês, força maior nessa terra, não vai atrás de pessoas que estão abraçadas no pecado, no leito do pecado, à vontade. Forças maiores vai parar aquele que fala de Jesus. Muitos pastores de Jesus que há nessa terra, muitos profetas, muitas pastoras, muitas pessoas que têm temor ao Senhor e fogem do pecado. É esses que ele vai parar. Escute, tenha paciência. Eu vou contar só um testemunho de livramento, não vou contar tantos, porque são muitos. Eu cheguei ao ponto que eu comecei a ver a glória do Senhor na minha vida pelo seu livramento. E há 2 semanas atrás, escute, eu falei com uma pessoa, que eu não vou mencionar o nome, para não comprometer a sua identidade. Eu disse, eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso ir em tal lugar. E essa pessoa disse, eu conheço uma pessoa que vai te levar. E a outra pessoa ia junto comigo. Seria eu e essa outra pessoa. Fazer essa viagem, escute. E ele viu o preço da pessoa, disse, não importa, eu pago tudo. Ah, mas é caro. Eu falei, não importa. Nós vamos num dia e volta no mesmo dia. Escute, tenha paciência. E quando ele deu o preço, eu falei, nós vamos daqui a 2 semanas. Há 2 semanas, escute. Isso é muito sério. Mas aquilo ficou me incomodando. Algo estava falando, não vai, não vai, não vai. Principalmente com essa pessoa, não vai, não vai. Uma voz falava, não vai. Nós quando escolhemos ser servo do Senhor Jesus, escute. Nós quando escolhemos seguir a Jesus, que nós estamos atentos até uma folha que cai da ave. Nós que estamos vigiando, o Senhor não deixa de falar. Ele faz a parte dele, nós faz a nossa. Porque não adianta você dizer que aceita Jesus e tu não fazer a tua parte. Não adianta tu fazer parte de uma campanha e tu não fazer a tua parte. Para depois você dizer que não recebeu a tua bênção. E que o pastor ou a pastora ou quem fez a campanha foi mentiroso. Porque Jesus não é um de mentir, nem de usar a boca de um pastor, de um profeta nessa terra. Escuta, isso é muito sério. Porque o Senhor, quando a gente tem fé no Senhor, o Senhor vai nos livrar do buraco do abismo. Nem se a gente passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor, Ele está cuidando de cada um dos seus servos, dos seus profetas, dos seus pastores, da pessoa que tem temor ao Senhor, da pessoa que respeita o Senhor, aquele que não quer brilhar, aquele que não é diamante, não é prata, mas se o Senhor é que brilha na vida dele. E quem brilha na minha vida é Jesus. Jesus está brilhando na minha vida. Todas palmas e toda glória é para Jesus. Escuta. E aí, aquilo me incomodando, eu falei com a segunda pessoa e uma terceira pessoa. Mas eu sabia quando o carro da segunda pessoa e da terceira pessoa. Eu sabia quando o carro que eles têm, o modelo do carro. Escuta. E chegando no meu tempo essa semana, o pastor que é usado por Jesus, ele é como uma criança. É assim que Jesus usa seus profetas, seus pastores, para falar a verdade. Um homem que o Senhor brilha na vida dele. Ele não é diamante, não é ouro, não é prata, mas ele está brilhando, porque o Espírito Santo de Jesus está sobre a vida desse pastor. Escute. E esse pastor foi dito assim: tem uma pessoa aqui que vai pegar uma carona. E eu atento, eu atento aquilo, porque eu fico atento dentro do templo. Eu chego lá, eu fico atento, meu celular é desligado, porque lá eu quero ouvir Jesus falar. E eu disse, Senhor, o Senhor vai falar. Eu vou lá para ouvir Jesus falar, eu não vou lá para ficar zapeando, nem sendo incomodado. Eu estou na casa do Senhor, eu respeito a casa do Senhor Jesus. E ele disse, tem uma pessoa aqui que vai pegar uma carona, levante a mão. Eu não levantei a mão, mas eu estava lá. Porque até aí eu não sabia. Ele disse, é quando o carro. A pessoa vai pegar uma carona no carro, assim, tal cor. E eu falei, o fulano tem o segundo carro é de uma cor, o terceiro carro é de outro, mas o primeiro carro não sei a cor. Eu vou querer saber com a pessoa que ia me levar, que qual que era o carro dela. Escute, aqui eu disse assim, ficou me incomodando. Manda uma mensagem pra ele, pergunta a ele que qual é o carro, que a pessoa vai levar ele e você. Aí eu fui mandar usar pra pessoa, vem cá, que cor é teu carro? E a pessoa disse, o carro é tal cor, a mesma cor que o pastor falou. E eu disse assim, Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então o Senhor me deu um livramento de morte, eu acredito. E por que o Senhor deu? Porque eu sou um servo do Senhor. Eu não sou servo do homem. Eu sirvo a Jesus. Eu não sirvo ao homem. Porque se eu servisse ao homem, eu não estava atento. E eu ia para o vale da morte. Eu ia direto para a morte. Mas eu estou atento às coisas do Senhor, não é de hoje. Quanto livramento o Senhor tem me dado, são muitos, não são poucos. E essa semana eu ganhei esse livramento. Porque eu ia para esse lugar, nesse carro. E foi revelado pela boca do grande profeta do Senhor Jesus.
Um homem usado por Jesus. Esse sim merece as palmas. Jesus merece todas as palmas, toda a glória e toda a honra. E as pessoas não acreditam em Jesus. E não acreditam que ele ainda usa ser servo nessa terra. E não acreditam no inferno. Mas acreditam nas mentiras que há na internet, em toda a sociedade. As pessoas querem acrescentar na sua vida, amigo, amiga. Querem acrescentar tudo. E querem Jesus também. Jesus diz: acrescente a mim na vida de vocês, para que eu acrescente as outras coisas. Bom filho, boa esposa, bom trabalho, bom patrão, bom salário. É isso que Jesus diz, para que nós acrescente ele na nossa vida. E o céu é o limite para a riqueza, então não é pecado ser rico. Então o tempo que eu passei nessa terra, se você recebeu essa mensagem e eu não estiver mais nessa terra, você sabe o ano que essa mensagem chegou até você? Você sabe que eu estava existindo nessa terra nessa época. Não ajuntei tesouro nessa terra. Não comprei nenhuma casa própria, mas não deixei de usar as pessoas. Eu não deixei de ajudar as pessoas, aquele que precisa. Porque eu tenho amor no meu coração. Eu tenho Jesus na minha vida. E basta. O meu tesouro está no céu. Eu estou passando nessa terra. Ou eu passei. Já, se você recebeu essa mensagem. Eu passei e fui feliz. O Senhor sempre me deu lá. Ele sempre me deu a comida. Sempre me deu um bom salário. Ele sempre me deu cobertor. Sempre cuidou da minha família. Eu não fiquei enfermo. Minha família, o Senhor sempre esteve cuidando. Eu não precisei preocupar com os meus filhos. Nem com a minha mãe, nem com meus irmãos. Nem com meus filhos, nem com nenhum da minha família. Porque eu oro ao Senhor sempre. E orei o tempo que passei nessa terra para cuidar da minha família. E o Senhor sempre cuidou. Então eu digo para você, se escutou essa mensagem, se chegou até você, não deixe de compartilhar. Se chegou ao final da mensagem, não deixe de compartilhar. E acredite, o Senhor existe, mas existe o inferno. Não plante algo ruim, não plante mentira, não plante inveja, não plante olho grande, não plante maldição para a sua vida. Acredite em Jesus, faça o bem se você ainda se encontra nessa terra, sem olhar quem, seja rico, seja pobre, andarino, não critique ninguém, não aponte ninguém, não seja juiz, porque eu fui, mas eu parei de ser juiz, porque se eu dissesse que eu não teria sido juiz, eu seria um mentiroso, e no reino do céu não entra mentiroso. Vigie a pessoa que está do teu lado, seja marido, esposa, pai, filho, vigie, vocês vigiem uns aos outros que estão próximos de vocês, porque aquele que está perto de você é que é perigoso. O Senhor disse para nós vigiarmos uns aos outros, porque eu digo para vocês que está me ouvir ainda, o Judas estava ao lado de Jesus, Jesus contemplava os pensamentos do Judas, ele sabia que o Judas era o traidor, e o Judas achava que Jesus não sabia. E você pode contemplar a tua esposa, você pode contemplar o teu marido que está fazendo com você, ou a esposa fazendo com você, ou o teu filho está fazendo com você, ou o teu filho pode estar tramando sobre a tua vida. Você não pode. Mas se você coloca diante do Senhor e vocês vigiam uns aos outros, vocês terão boas esposas, bom marido, bom filho. Não quero viver nessa terra por conta própria, porque não é isso que Jesus criou. Cubra seus corpos. Tudo tem limite, até que se come demais, porque estamos numa terra cheia de pecado. Quando eu passei nessa terra, ela estava cheia de pecado. Eu não sei quando você recebeu meu áudio. E se eu ainda estava nessa terra, eu já tinha ido embora. A minha passagem está acabando nessa terra, mas eu só vou embora quando Jesus permitir, porque forças maiores não podem me tocar. Não há poderoso para me tocar, só Jesus de Nazaré, o grande e poderoso, a quem eu confio a minha vida, a quem eu confiei, a quem eu acreditei. Difícil foi enquanto eu estava passando por essa terra. Difícil foi amigo me jogando pau, foi amigo me traindo, foi muitas pessoas me dando palavra, foi muitos dias de choro, de lágrima, dias sozinho que eu passei por essa terra. Eu fiquei muitos dias sozinho, mas o Senhor sempre esteve do meu lado, Ele não saiu do barco. Foi o principal para eu ter uma vida plena nessa terra, enquanto nessa terra eu passava. Se você recebeu essa mensagem, talvez eu não esteja mais aqui. E que o Senhor cuide de você, da sua família. Tenha Jesus como foco na sua vida. Eu não falo de religião, e quando eu passei por essa terra, nunca falei de religião. Eu falo de amor, eu falo de coração quebrantado, eu falo de Jesus. Seja você uma esposa, uma rainha, mas você que é homem, seja uma coluna, seja um rei, tenha uma família. Não viva por conta própria, não faça com os outros podem fazer com você. Não plante maldade, porque é você que vai colher.